Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao período vespertino. Hoje nós teremos mais uma rodada de palestras neste primeiro Congresso Sul Fronteira. Dando continuidade então à nossa programação, convidamos para subir até o palco para mediar a próxima palestra. Convidamos o senhor Maxwell de Oliveira, do RPPS de Rochedo. Chamamos então o nosso palestrante, José Wilson Silva Neto, ele que é atuário, sócio da Actuary, para a palestra com o tema Avaliação Autorial 2026, pontos a serem observados. José Wilson Silva Neto, atuário, bacharel em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em Previdência complementar pelas faculdades. Possui sólida trajetória profissional, com atuação exclusiva no âmbito dos regimes próprios de Previdência Social, desde 2015, reunindo elevado conhecimento técnico e ampla experiência prática em gestão atuarial e previdência. Entre 2015 e 2022, atuou na Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social, onde ocupou cargos estratégicos como analista, coordenador de atuária e coordenador geral de atuária, contabilidade e investimentos, além de integrar o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social. Nesse período, participou diretamente de relevantes avanços normativos e institucionais, destacando-se a contribuição técnica no processo da reforma previdenciária, que culminou na emenda constitucional número 103/2019, participação no desenvolvimento e implementação das portarias dos MPs número 464 e 1467, atuação como atuário responsável pela avaliação atuarial dos servidores da União, no período de 2018 a 2022. Também integrou grupos técnicos no Instituto Brasileiro de Atuária e no âmbito do governo federal, além de contribuir com publicações técnicas e apresentações em eventos especializados em RPPS. Passamos então a palavra ao nosso mediador, Maxwell de Oliveira. Boa tarde, pessoal. Assunto de atuária é intrínseco à RPPS, não tem como nós fugirmos. Principalmente os atuários, mexem muito com números, tudo que avalia a saúde financeira e tudo que dá um norteamento para nosso RPPS. Por isso, agora eu vou passar a palavra já para o Wilson. Pode iniciar, por gentileza. Muito bem-vindo. Tá, obrigado, Max. Rapaz, meia hora falando meu currículo, nem eu sabia que tinha um currículo tão grande, né? Então, agradecer o espaço que a DIMP está nos fornecendo, certo? E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma espécie de aula, tá? Do que vocês devem observar, certo? Na avaliação atuarial de vocês. Não é um simples documento, pessoal. Não é somente um simples documento que eu vou chamar um atuário para resolver meu problema com o Tribunal de Contas, com a Secretaria de Previdência ou qualquer outro órgão de controle que venha falar comigo, tá? Ele é um documento para planejamento financeiro, certo? Planejamento financeiro do seu RPPS. Não é pura e simplesmente só para cumprir tabela, ok? E o que, nas minhas andanças aí por todo o Brasil, o que eu vejo de mais necessidade é justamente parar, tá? Para que vocês entendam um pouco mais, certo? O que é a avaliação atuarial. Porque o próprio atuário também, quando vai desenvolver ali seus cálculos, né, e entregar aquele relatório para vocês, ele vai oferecer ali uma parte do conhecimento, indicando somente o que ele está vislumbrando e a projeção para o futuro. Ele não tem como, né, parar ali e explicar ponto a ponto. Eu acho que isso
é o dever aqui das associações, certo? De nós, patrocinadores, tá? Tá passando para vocês essa visão para que vocês entendam tudo aquilo que nós consultores, certo? Vocês gestores, vocês conselheiros, tá? Entendam o que é de fato a avaliação atuarial. Tá bom? E como introdução, pessoal, a avaliação atuarial, ela é um documento anual, certo? Um documento anual, estabelecido pela portaria 1467 de 2022, ok? Que indica o quê? Que naquele momento, naquele período, naquele exercício, eu vou tirar uma fotografia, tá? Vou tirar uma fotografia da saúde financeira do meu RPPS, certo? Então, você, naquele momento, tá? Eu tenho essa saúde financeira com todos aqueles pontos estabelecidos, que são 3 pontos principais, que eu sempre carrego em todas as minhas apresentações, em todas as minhas reuniões eu falo. A avaliação atuarial, ela tem 3 pilares. 3 pilares, tá? E nisso, a avaliação atuarial, essa fotografia, ela traz um planejamento para o futuro. Infelizmente, o que passou, né, ele fica para trás. O que eu me interesso é o planejamento orçamentário para 2026, 27, 28 e assim vai. Porque a gente está falando de previdência, tá? Isso aqui, tudo que a gente está fazendo aqui é uma estrutura de longuíssimo prazo. Não é nem longo prazo, é longuíssimo prazo. Tem pessoas aqui que têm seus 40 anos de idade, possivelmente vai viver ali até seus 90 anos. Não é Deus me livre, vai acontecer. Ah, Deus quiser, né? É porque tem gente que é Deus me livre também, né? Tá? Então, vai viver seus 90, 100 anos, tá? E aí, a gente está falando de 50 anos à frente. Né? Então, se eu tenho hoje 40, vou viver até 90, eu estou falando de 50 anos à frente. Então, eu tenho que garantir tudo que eu estou contribuindo hoje até os 90 anos desse servidor, daquela servidora. E não só daquele servidor, daquela servidora, como do seu dependente também. Lembre-se, existe o dependente também. Eu não vou só pagar o benefício de aposentadoria, eu vou pagar também o benefício de pensão. Tá? Então, tudo que estamos fazendo aqui é uma fotografia para o longuíssimo prazo. Tá? Planejamento financeiro. Certo? Das definições e conceitos, eu gosto sempre de estar apresentando, porque essas definições, por vezes, as pessoas confundiam ali, e o que é tal coisa, o que é tal coisa, e o que realmente significa, né? Hoje eu tive uma reunião mais cedo, que simplesmente um rapaz de um órgão, dentro de um RPPS, queria calcular só para ele, só para o órgão dele, o Comprev. Não, porque a minha insuficiência financeira do meu órgão e tal, né, eu tenho um Comprev muito bom, porque as pessoas entram aqui somente aos 50 anos, entendeu? Então, meu Comprev é bom e o do outro não é, então eu não preciso pagar pelo outro. Gente, existe um conceito muito importante dentro da atuária, tá? Dentro da 9717, que é o conceito da UG. Está aqui, ó, unidade gestora. Unidade gestora única. É simples. Você do executivo, você do legislativo, você tem uma unidade gestora única, tá? Que comanda, certo? A sua previdência. Muita gente não entende isso, tá? Tem gente do judiciário, que eu já peguei em alguns estados, que o judiciário quer comandar sozinho a própria previdência dele. E não pode. É inconstitucional. Tá? Então, nós temos o conceito de avaliação atuarial, conceito de segurado, que são as pessoas vinculadas, certo? Então, são servidores públicos, certo? Titulares de cargo efetivo, tá? E seus devidos dependentes. Certo? Tem o conceito de equilíbrio atuarial, que está no artigo 40 da Constituição. Certo? É o artigo 40 da Constituição. Não é uma simples portaria, não é que seja uma simples, né? Não é uma lei.
tá? Mas é na Constituição, artigo 40. Todo RPPS deve perseguir o equilíbrio financeiro e atuarial. Está lá, tá? O conceito de déficit também está, certo? E, se eu não me engano, agora até constitucional o conceito de déficit, certo? E alíquotas de equilíbrio, que é um ponto também de onde a gente chega no nosso cálculo atuarial, onde vocês vão identificar. Quando eu, o atuário, faço meus cálculos, certo? Eu vou ter uma alíquota de equilíbrio, que é aquela que vocês pagam para o sistema previdenciário. Aqueles 14%, entenderam? Aquilo ali é calculado por atuário, tá? Então, tudo isso envolve o nosso trabalho. De início, existe um documento específico, separadamente da avaliação, nem separadamente, mas que ele compõe a avaliação atuarial, que a gente chama de documento inicial, tá? Que é a NTA, Nota Técnica Atuarial. Wilson, eu acho que eu já vi um documento desse e parece assim que eu estou na Grécia Antiga. É cheio de letra grega, alfa, beta, né, teta, qualquer outra gama, qualquer outra letra que você entenda por letra grega. Tá? Mas aquilo ali, gente, é o balizador, é a comprovação de que o atuário, certo? Está medindo ali a previdência de cada um daqui. Quem for titular de cargo efetivo, for vinculado ao RPPS, certo? Vai estar ali sendo calculado daquela maneira. Precisa eu, que não sou atuário, entender, não eu, tá? Eu estou me colocando no lugar de vocês, tá? Precisa eu, não atuário, entender o que é uma NTA? Não. Não preciso entender aqueles cálculos mirabolantes que vocês fazem, né? Preciso entender que existe a transparência do que é realizado e que quem está fiscalizando vai entender que aquela nota, pelo menos, está ali publicada e ela pode traduzir, tá, os meus cálculos atuariais. Essa é a função principal da NTA, tá, da transparência no cálculo realizado. Tá bom? Então, ela tem ali meio que um rito seguido, né, que o pessoal faz o cálculo atuarial, colocam todas as fórmulas, definem premissas, certo? Desenvolve fluxos, fazem análise de sensibilidade, tá? Mas tudo com aquelas fórmulas colocadas dentro da nota técnica atuarial. Tá joia? E como eu havia falado, a avaliação atuarial. Tá? Eu gosto de falar dos 3 pilares, apesar de aqui ter 4, né? Mas 3 pilares fundamentais. Tá? Base cadastral, base técnica, certo? Base cadastral, base técnica, falta uma. Quem arrisca? Eu sei que está todo mundo quase dormindo, que eu também comi pra caramba, a comida estava boa lá no hotel. Alguém arrisca? Terceiro pilar? Não? Vai, Max. Arrisca o 3º pilar. Base cadastral, base técnica e a última, mais importante de todas. É o quê? Legislação aplicada, base normativa. Lhe venceram, viu nessa, Max? Lhe venceram nessa. Almoço, está mais lento, né? Ele não almoçou ainda não, é por isso que ele está acelerado ainda. Né? Então, a base normativa. O que eu vou fazer sem um cálculo atuarial sem saber as minhas normas? Tá? Então, eu tenho que ter a norma lá, que vai definir minha idade de aposentadoria, de quando eu vou adquirir elegibilidade. Na norma vai definir as minhas alíquotas de contribuição. A norma vai definir a minha alíquota de taxa de administração. Entenderam? A norma vai definir em que método eu tenho que calcular. A norma define quais os parâmetros básicos. Tudo isso de base normativa. Certo? E dos pontos, tá? Vou voltar um aqui. Dos pontos que a base normativa ela agrega são regimes financeiros e métodos atuariais, ou seja, de como eu faço a capitalização. Não se engane, pessoal, vocês não trabalham, vocês, RPPS, não trabalham em regime de INSS. Coloquem isso na cabeça de vocês.
Vocês não são INSS, tá? Vocês são um regime de previdência capitalizado, em que juntam dinheiro para futuramente pagar seus aposentados e pensionistas. Tá bom? Vocês são um fundo de pensão capitalizado. Tem gente que nem gosta de chamar de fundo de pensão, porque dizem que fundo de pensão é só a complementar. Mas não, fundo de pensão do trabalhador, do servidor público, são vocês também. Tá? E esses regimes financeiros de como capitalizar, certo, o dinheiro, está definido na portaria 1467. Existem alguns métodos de financiamento de como eu vou pagar ali os meus aposentados no futuro e como eu vou juntar esse dinheiro. Tá? Das hipóteses atuariais, que é a minha base técnica. Tá? Minha base técnica. Da minha base técnica, eu tenho as hipóteses de mortalidade, eu tenho as hipóteses de entrada em invalidez, eu tenho taxa de juros, tá? Eu tenho taxa de crescimento salarial, certo? Tenho várias e várias hipóteses que estão definidas. Base cadastral. Por que a base cadastral é o pilar, gente? Vai, Max, solta para mim. Por que a base cadastral é um dos pilares? Porque é em cima dela que você vai elaborar, vai ver, por exemplo, se tem mulheres, tem homens, expectativa de idade, salário, se tem tempo averbado. Isso aí. São dados objetivos, né, que você vai analisar. Dados objetivos e informações fidedignas. Eu tenho que trabalhar com informações fidedignas. Certo? Então, é essencial eu ter uma base cadastral, uma base de informações atualizada e confiável, tá? Pelo menos 99% confiável. Certo? Por fim, plano de custeio, como definido na Constituição, mínimo 14%, para quem tem déficit, para quem não tem pode fazer do jeito que o cálculo vier, tá? Mas isso também definido pelo método de financiamento, tá? Da avaliação atuarial, é uma obrigação anual, como eu falei, tem que ser entregue até dia 31 de março, então já ultrapassamos, certo? Componentes obrigatórios, nota técnica atuarial, avaliação atuarial, fluxos atuariais e, se possível, uma análise de sensibilidade, caso haja aí, né, uma mudança de premissa que vá impactar fortemente a avaliação atuarial, certo? Dos regimes financeiros, como eu falei, tá, definido na norma, existem 3 principais. Um deles, que é o que eu acabei de falar para vocês, capitalização. Hoje, os benefícios programáveis, tá? Benefícios programáveis. Quais benefícios programáveis, Wilson? A aposentadoria é um benefício programável, correto? Por que ele é um benefício programado? Porque eu tenho uma data certa para me aposentar, para adquirir a elegibilidade e me aposentar. Então, o benefício programado, tá, pode ser realizado no regime financeiro de capitalização. Já o benefício de pensão por morte em atividade é um benefício não programado. Benefícios não programados, certo? Se não está na minha programação, tá? Eu estou aqui no meio da rua ali, alguém fazer alguma coisa comigo e, infelizmente, a óbito, isso não é programado, né? Eu tenho que viver hoje, segundo as tábuas, aí, até uns 90 anos, no mínimo, tá? Então, não programado, eu posso fazer em capitais de cobertura, repartição por capitais de cobertura, tá? E, por fim, quem quer trabalhar INSS dentro de um RPPS, o que eu não recomendo, sistema de repartição simples, tá? Sistema de repartição simples, quem sabe, quem vê os jornais aí dia a dia, tá? Sabe que o INSS trabalha com as contribuições que recebe, né? Com as contribuições que recebe, tenta pagar os aposentados, e o que não der, vai para o bolso do contribuinte, caso governo, né? Que vai acumular impostos e pagar, tá? Hipóteses biométricas. Um dos pontos da base técnica tem a mortalidade, que eu acabei de falar, né? Expectativa de vida que todo mundo tem, ninguém nasceu para ser semente, tá? Todo mundo, infelizmente, um dia vai morrer.
certo? Então, nós temos tábuas atuariais para isso. Invalidez, que pode ser que ocorra. Benefícios não programáveis, lembra? A aposentadoria por invalidez é um benefício não programado, pode ocorrer. Não é esperado, mas pode ocorrer. E a rotatividade. Quem aqui não quer passar num concurso melhor, né? Ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Então, eu posso sair de onde eu estou, neste cargo, ir para outro RPPS e ganhar um pouco mais. Isso é a rotatividade. Isso pode ser também reconhecida, deve ser reconhecida no RPPS. Tá? Hipóteses econômicas, certo? Taxa de juros, como eu falei. Tá? Taxa de juros importantíssima. É um dos parâmetros essenciais da avaliação atuarial. Você deve acompanhar a taxa de juros. Por que eu devo acompanhar a taxa de juros? Por quê? Porque a taxa de juros é a rentabilidade dos meus investimentos. Se eu acumulo capital, tá? E lá na frente eu tenho que pagar minhas aposentadorias, no regime financeiro de capitalização eu tenho que ter rentabilidade. Se eu não tiver rentabilidade, o que acontece? Não adianta, não tenho eficiência e economicidade. Então, a taxa de juros é a minha menina dos olhos da avaliação atuarial. E vocês devem estar acompanhando com afinco, tá? Essa hipótese, tá? Inflação, isso daí, infelizmente, né, não está no controle do RPPS, mas ele pode ser, tá, programado, tá? Eu posso verificar a inflação ali e colocar dentro dos meus cálculos, certo? Expectativa de futuro, de inflacionário. Por fim, crescimento salarial, certo? Que nada mais é do crescimento, tá, da carreira de vocês, que vocês vão aumentando o salário ao longo da vida. E isso também tem que ser reconhecido dentro da avaliação atuarial. Então, fiquem de olho também, tá? E aí, tem um parâmetro que é resultante de tudo isso, pego tudo isso, coloco dentro do liquidificador e bato, e ele me dá o resultado atuarial. E só existem 3 tipos de resultado atuarial. O superávit, o equilíbrio financeiro, que dá um resultado igual a zero, que meu ativo é igual ao meu passivo, tá? Que meus ativos são igual às minhas obrigações ou compromissos, certo? E aí o terceiro resultado, que é o quê? Que as minhas obrigações e compromissos são maiores do que o que eu tenho guardado. Então isso é um déficit atuarial. Tudo que eu tenho guardado não é o suficiente para eu pagar, se eu fechasse hoje o meu RPPS, certo? Tudo que eu tenho guardado não é o suficiente para pagar todas as aposentadorias e pensões futuras que eu tenho a pagar dentro do meu RPPS. Olha, meu tempo estourou. Tá? 5 minutinhos. Tá? Beleza, obrigado. E as principais causas, tá, de déficits atuariais são envelhecimento, graças a Deus, né? São questões de taxa, né, de rentabilidade, que às vezes a gente projeta que vai ter uma rentabilidade de 5%, 6%, e infelizmente ocorre 2%, 3%. Isso causa déficit. Investimentos com retorno inferior, como eu falei, rentabilidade. Contribuições. Gente, se eu faço um cálculo atuarial e eu defino que a contribuição de vocês tem que ser 30%, se vocês deixarem na lei de vocês 28%, não é o suficiente. Porque o que eu calculei para você, para o seu equilíbrio, foi 30%. Se eu deixar 28%, déficit. Simplesmente déficit. Tá? Vai aparecer, que seja no outro exercício, não nesse. Mas no outro exercício vai estar lá um déficit porque você não adequou suas alíquotas de contribuição. Tá? E daí vem plano de amortização, daí vem segregação de massa, daí vem o prefeito perguntar o que aconteceu, certo? Daí vem querer buscar soluções, tá? E deixa eu ver se é o meu penúltimo. É o meu penúltimo. Ih, voltei, desliguei, foi tudo. Pronto. E aqui eu quero só recomendar para vocês ficarem de olho em indicadores de decisão, tá? Nesses indicadores, pessoal, tem um deles aqui que é mais para o INSS da vida, que é a relação
ativo por inativo. Tá? A relação ativo por inativo, num plano capitalizado, às vezes não pode fazer sentido. Porque se eu estou num plano maduro, eu tenho mais segurados, aposentados e pensionistas do que segurados em atividade, contribuindo, eu posso estar bem financeiramente, porque eu guardei dinheiro lá atrás. Tá? Então, eu posso estar bem atuarialmente, financeiramente. Porém, eu não estou capitalizando mais, eu estou num processo de descapitalização. Eu estou num processo em que eu já acumulei e agora eu tenho que só usufruir. E tenho que alocar em investimentos mais seguros, certo? Tenho que alocar em investimentos com pouca volatilidade, entendeu? Então, esse é o panorama de quando você investiga ali e pega a relação ativo por inativo. É processo de descapitalização pura e simples. Tá? Idade média, para verificar ali se meu grupo é jovem. Né? Verifiquem a idade média. Hoje, peguei outro RPPS que tinha uma idade média de servidores de 50 anos. Gente, 50 anos, vai aposentar daqui a 10 anos. Eu tenho só 10 anos para capitalizar. É muito pouco. Tá? Então, possivelmente já esteja num processo de antecipação ali de investimentos. Tem que investir em ativos de curto prazo, de curto e médio prazo. Tá? Cobertura do déficit. Se eu estou conseguindo amortizar o meu déficit, gente, não adianta só eu empurrar com a barriga. É que nem a gente faz a economia doméstica. Se eu ganho 10 mil reais e gasto 11, não adianta eu só carregar isso até julho, eu estando em janeiro. Eu vou chegar em julho e vou estar com 6 mil reais devendo. Isso é só empurrar com a barriga. Eu tenho que ou buscar mais dinheiro ou reduzir gastos. Tá? Rentabilidade, né? No caso, versus meta, não se engane. Rentabilidade de vocês é igual a meta atuarial. Pura e simples. Tá? Se eu não tenho a minha meta atuarial, isso quer dizer que no próximo ano posso ter um déficit. Se eu tenho um acima, pode ser que ocorra um superávit. Simples. Certo? E evolução patrimonial. Se eu estou com um indicador de relação de ativo por inativo bem superior, vamos supor, 4 pessoas para cada aposentado, né, cada segurado inativo. Eu estou num processo de capitalização. E por que isso não está ocorrendo? Eu estou descapitalizando. E isso também tem que ser identificado. Tá? E por fim, para 2026, gente, reforma da Previdência, quem não fez, tá? Tem que fazer. Já passou da hora. São 6 anos após a última reforma, certo? Certificação profissional, busquem certificação profissional. A Marcinha está aqui, da Secretaria de Previdência, ela vai dar umas dicas aí, progestão e tudo isso. Tá? Adesão à progestão, cumprimento de prazos, tá? Não se enganem, cumprimento de prazos, gente. Prazo para enviar a base cadastral, prazo de decisão das hipóteses, certo? Melhoria do ISP, visem a melhoria do ISP de vocês. Quanto melhor o ISP, mais benefícios. Tá? Gestão responsável e, óbvio, manutenção do CRP. Certo? Sem o CRP, gente, não adianta, não tem dinheiro. Tá? E é isso. Eu ultrapassei minha hora, já estourei tudo que eu tinha para estourar. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente não tem tempo, né, para a gente... Tem? Só uma questão. Eu ia fazer uma provocação, mas vou fazer uma consulta grátis aqui para todo mundo. Que a gente tem que aproveitar agora, né, que é tudo 0800, aproveitar esse pessoal, né, que tem capacidade técnica. Não, depois passa lá, tem uma assinatura lá, rapidinho, vai dar certo. Ó, rapaz, o cara querendo assinar um contrato aqui. Já. Só uma consulta simples. Você, como atuário, tem capacidade técnica, uma recomendação para os servidores de regime próprio aqui, uma recomendação prática para a gente, para daqui... A senhorita ali falou, a pessoa quer viver até 90 ali, vamos cortar um pouquinho, uns 20 anos, daqui a uns 20 anos. Que recomendação prática você daria para esse servidor de regime próprio aqui? Gente, eu vou vender um pouco do peixe, mas porque é necessário. Não adianta vocês buscarem consultores por pura e simplesmente obrigatoriedade, para entregar demonstrativo. Tá? Acho que a gente estava conversando antes, né? Não adianta só eu querer fazer o negócio RPPS e buscar um atuário somente para cumprir
meu mando constitucional legal. Tá? Você tem que ter um atuário, um assessor do seu lado, não precisa ser atuário, pode ser um assessor previdenciário, um consultor previdenciário, que lhe ensine o caminho das pedras para você deixar o seu RPPS saudável. Tá? Não adianta eu pura e simplesmente chegar aqui e dizer, o teu déficit é 50 mil, se vira aí com o prefeito, eu vou embora e você que se vire. Você precisa de uma pessoa que esteja ali com você para conhecer, né, a saúde financeira do seu município, a saúde financeira do seu regime de previdência, para saber onde ele pode tirar, onde ele pode, né, realocar. Tá? Tudo isso, não adianta só eu ter pura e simplesmente atuário para fazer o que eu tenho que fazer e depois ir embora. Tenha um assessor, tenha uma pessoa junto de você. Eu sei que é complicado, pode ser difícil, mas façam, como lá no Ceará, né, sou cearense, eu acho que deu para reparar no tamanho da cabeça, tá? Façam como no Ceará, que a galera falava o quê? Faça das tripas coração, certo? Para que você tenha um assessor previdenciário, para que você tenha um consultor previdenciário do seu lado, para lhe ensinar o caminho das pedras. Porque sem ele, gente, não adianta só a gente tentar trabalhar, tá? E assim, entregar o que tem que entregar e depois ir embora. E lá na frente vocês vão ter que alguém vai pagar a conta e possivelmente vocês sabem de onde é que vai sair do bolso. Sai do bolso da gente, tá? E a nós, contribuintes, e até vocês mesmos, né, servidores públicos. Tá bom? Perfeito. Obrigado, Wilson. Nada.